Bom, sejam todas bem-vindas, né? Pelo que eu vi aqui, parece que estamos entre mulheres. Eu sou Ana Angélica Costa, eu faço a gestão da Casa de Eva, que é um espaço de criação e aprendizagem localizado em Barão Geraldo, Campinas, né, no interior de São Paulo. Essa atividade faz parte do projeto Casa de Eva, Manutenção e Conexões, que foi contemplado pelo edital PROAC, Expresso Direto número 40 de 2021, de fomento direto a espaços culturais e criativos, né? E aí esse edital é que nos propiciou ter financiamento para a agenda de exposições desse ano, e também, pela primeira vez, a gente está tendo esse projeto educativo feito pela Juliana Troia e Ana Helena Grimaldi, né, que está propiciando essas ações todas, né, e que acabam multiplicando o alcance das exposições, né. Então, hoje a gente tem esse encontro, né, com essas duas mulheres maravilhosas, Ana Helena e Juliana, sobre a exposição Onde Guardo os Meus Olhos, da Sheila Oliveira, que está aqui também com a gente, que é artista e fotógrafa paulistana. Aproveito para convidar quem ainda não conhece a Casa de Eva, né, ou mesmo quem conhece, mas ainda não viu a exposição. O espaço fica sempre aberto às sextas, das 15 às 18 horas, e aos sábados, das 11 às 17 horas. Para outros horários, a gente precisa fazer um agendamento por meio de um e-mail, casadeeva588@gmail.com. Então, vou deixar agora vocês com a Ana Helena e Juliana. Obrigada por terem topado essa empreitada, né, de estar aqui acompanhando a gente nas exposições todas e produzindo um material tão rico que vocês vão ter acesso, né? Aliás, uma coisa também importante que eu já ia esquecendo de falar, o material vai estar disponível também no site da Casa de Eva, né? Elas produzem sempre um PDF, né, um material didático que é guia, assim, né, das exposições, é, que pode ser usado, né, em sala de aula, né, ou mesmo para o público em geral, né, que deseja aprofundar suas reflexões em torno do que as artistas, né, propõem. E então esse material, o da Sheila ainda não está, dessa exposição ainda não está no site, mas até o final da semana vai estar, e das exposições passadas já estão no site. Então, obrigada, meninas. Obrigada, Ana. Boa noite. Boa noite a todas. Então, eu acho que vai ter daqui um pouco os guris também aí aparecendo, né? Que eu sei que eles vêm, são alunos também lá do Senac, convidados. Mari, Ana, sempre um prazer imenso, né? A gente está aqui junto, o terceiro, gente, olha que legal. Né? Então, eu estou vendo carinha aí que esteve com a gente desde o primeiro, estou adorando. Acho que a Patrícia, né, Paty? E também a gente teve o prazer imenso de todos eles ter o privilégio de estar com as artistas. E hoje a gente também tem que dar as boas-vindas para a Sheila, que está aqui com a gente. Então, o debate vai ficar mais interessante ainda. Né? A Ana, minha companheira, que a gente está aqui, né, todo dia trabalhando, e cada encontro, cada processo desse tem sido muito interessante, inclusive para as nossas construções, né? Então, eu queria só iniciar fazendo um preâmbulo. Ana, você vai começar as apresentações aí para a gente? Vou sim. Deixa eu dar uma boa noite para todo Isso. mundo. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente estava comentando, eu e Juliana, que a construção do educativo, ela sempre fica acaba sendo impregnado na gente a poética do artista. Então, a gente acha que o nosso material educativo
ficou muito recheado assim de sensibilidade, de afeto, estimulados pela Sheila, que vocês vão conhecer, para quem não conhece. O trabalho dela é um trabalho muito afetivo, muito próximo, de muitas analogias com a vida. Então, para a gente foi uma alegria enorme trabalhar nesse material e compartilhar isso com vocês. Hoje a gente quer falar sobre a obra da Sheila, mas também falar sobre como ela pode se estender para a sala de aula, como todos os outros materiais educativos também, independente das exposições terem acabado, podem se multiplicar e podem ser usados de uma maneira bem criativa, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Eu só queria dizer que eu falo de um lugar assim, eu e Juliana, né? Apesar da gente estar nas instituições culturais e da gente trabalhar o educativo a partir da obra dos artistas, a gente está dentro da sala de aula também. Então, a gente fala também de um chão de sala que a gente conhece e que para a gente é uma delícia compartilhar, tanto as experiências como as frustrações, né? O que a gente vive nesse universo que quem aqui é professor sabe que é um ópio para a gente, né? É uma loucura, a gente cansa muito, mas a gente gosta demais, né? Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação para a gente começar. Deu certinho aí? Deu. Só que deixa eu começar do comecinho. Do começo. Vamos começar do começo. Vamos lá. Deu certo? Ah, já não a primeira imagem, acho que a primeira. Aqui. Isso. Pronto. Bom, então é a capinha, né? É uma capa para a gente dar as boas-vindas, né? Do encontro com o educativo. Então, hoje, especialmente, a gente vai estar conversando sobre a exposição da Sheila Oliveira, Onde Guardo os Meus Olhos, e vocês vão ver um pouquinho, né, do porquê, né, desse nome, Onde Guardo os Meus Olhos. E depois, durante todo o processo, a gente trouxe assim, algumas provocações, alguns disparadores, como a gente costuma dizer, para que as reflexões elas vão acontecendo durante esse momento que a gente esteja aqui, né, juntos hoje, e depois também tendo a oportunidade de ir na exposição, né, levar um pouco, né, dessas reflexões, que elas se estendem não só para a sala de aula, não só para o universo artístico, mas para o nosso dia a dia mesmo, na construção da nossa identidade cultural, do nosso repertório, né, das relações com outras pessoas, com nossos pares, né? Então, e acho assim, né? Então, Ana, você pode então passar para o próximo, por gentileza? Como eu disse, né, a gente gostaria de fazer hoje um preâmbulo, né, antes de começar propriamente com o material da Sheila, né, da exposição, porque, inclusive, essa semana que passou, né, a Ana Angélica, a Casa de Eva, fez algumas publicações sobre o que é a mediação cultural, né, como que era o nosso pensamento em relação à mediação cultural. E como a Ana já, né, mencionou aqui, a gente hoje, durante a tarde, fez assim um panorama geral dos trabalhos todos, né, que a gente veio apresentando aqui na Casa de Eva, e o quanto que a gente, como a Ana também bem falou, se impregna. Então, como por exemplo, né, no trabalho da Paula Almozara, né, a questão da assim, a técnica dela tão perfeita, tão aprimorada, a gente acabou indo por esse caminho, envolvida até pelas falas dela, pela inteligência estratégica. Depois o coletivo Coqui, né, aquela organicidade, como eles trouxeram para a gente, né, que em cada lugar que eles expõem, cada trabalho que eles escolhem, onde se monta, as relações que se formam organicamente, né, no entorno dessa ação. E agora com a Sheila, como a Ana também já falou, essa questão mais poética, né, muito mais sensível no sentido da gente entender os nossos sentidos, né, essas variações todas de sentido e essas possibilidades híbridas com os nossos sentidos. Então, a mediação cultural,
né? Isso que a gente gostaria de abrir, e como a Ana Angélica também, ela está muito além, né? Não se trata de uma pedagogização, ou de uma explicação, ou de uma tradução, né, do ato artístico, mas sim uma ponte, né, para outras reflexões, para provocações diversas, para universos que podem se conectar, né, de formas distintas, e muitas vezes até atrapalhar, muitas vezes até desconstruir, mas é esse o intuito mesmo, da gente ampliar, né, estar nesse campo ampliado, transbordando para outras possibilidades. E aí, gente, junto com essas reflexões, né, e depois quem quiser dar uma espiadinha lá no Instagram da Casa de Eva, tem essas definições que a gente propôs em relação ao que é mediação, né, para vocês consultarem. A gente traz também aqui o trabalho da Ana Angélica, né, que ele, além, né, dele fazer parte, dele ser também, né, essa espécie de preâmbulo em relação ao que está acontecendo lá na Casa de Eva e em relação ao trabalho da Sheila, ele é uma forma de mediação, né? Então, a Ana Angélica trabalha com a fotografia, né? Seu campo de pesquisa, seu campo artístico, com a fotografia e, sobretudo, com as câmeras obscuras, né? Com o pinhole. Então, Ana, você pode passar, por gentileza? E aí a gente trouxe um dos trabalhos, né, desenvolvido pela Ana, que é a Caixa Continente, né, e que explica aqui, né, que é o pinhole, primeira caixa da série, além de conteúdo também é uma grande câmera fotográfica. A pinhole, né, que pin vem de agulha, hole de buraco, é uma câmera fotográfica artesanal, sem lentes, na qual um pequeno furo feito por agulha, usualmente feito em papel laminado, ocupa. Deixa eu só diminuir aqui, que senão eu não consigo enxergar a leitura. Ocupa o lugar do diafragma de uma câmera convencional. A câmera pinhole é composta pelo mínimo necessário para a formação e fixação da imagem fotográfica e tem sido muito utilizada em atividades artísticas e pedagógicas por ser capaz de apresentar de forma lúdica e experimental uma volta aos princípios da formação da imagem. Então, essa caixa é interessantíssima, né? Ela é como se fosse um jogo que a gente abre, né? E a gente vai compreender essa tecnologia, né? Tão, de uma certa forma, simples, mas complexa, né? Pela sua captação. E aí, né, em todo o processo da Ana, ela traz para a gente algumas questões que, inclusive, estão neste livro, né? Que também, né, aqui é muito interessante, que também é um pinhole, e ele se chama Possibilidades da Câmera Obscura, que a Ana Angélica organizou, e tem vários textos que falam sobre a produção, né, a câmera fotográfica, e ela traz para a gente algumas questões. Ana, você pode pôr o próximo. Algumas questões que eu gostaria, assim, de que a gente começasse a pensar, né? Agora vai permear durante toda a nossa mostra e que depois vocês fiquem com isso também e levem para suas práticas, independente se ela é da sala de aula, tá? Porque são questões, assim, que, como o trabalho da Sheila nos aponta, são questões que o tempo todo nos transformam. Né? Então, o trabalho da Sheila, né, e agora, junto com o da Ana aqui, eles trazem questões que o tempo todo a gente está aqui pensando na nossa existência, na nossa coexistência, né? E como o tempo todo, por meio desse contato com esses trabalhos, a gente está mudando, a gente está se transformando, assim como as imagens, né, captadas dessa forma tão precária, né, como a própria Ana Angélica chama, né? Então, aqui estão as perguntas. Qual a pertinência de produzir imagens na contemporaneidade com aparelhos precários, além do seu efeito estético? Por que a estética precária causa um fascínio tão grande em pessoas que utilizam câmeras digitais ou celulares para fotografar?
Como a percepção e a subjetividade foram modificadas pelo convívio cada vez mais intenso com aparelhos tecnológicos de produção, reprodução e veiculação de imagens, como se dá a produção e recepção dessas imagens? Né? Para quem está acompanhando a gente desde o início, né, dos encontros com o educativo, sabe que a gente já trouxe a Ana Angélica em outros momentos, o trabalho da Ana Angélica em outros momentos, para a gente pensar, inclusive, as possibilidades do erro, né? O que não é tão perfeito e a beleza do erro a partir de observações e percepções muito sensíveis. E o que o trabalho da Sheila de Oliveira também nos traz, e a gente vai ter outros momentos de encontro, né, que vão ao encontro, na verdade, não de encontro, né, com o trabalho da Ana Angélica um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, Ana, então, você apresenta essa parte. Vamos, gente. Olha, a gente vai trazer algumas cenas para vocês, para quem não visitou. Alguém visitou a exposição já? Deixa eu fazer essa pergunta. Patrícia respondeu que ainda não. Pessoal, pode abrir a câmera e pode falar, viu? No meio da apresentação, a gente gosta. Podem interromper a hora que vocês quiserem. Bom, imagino que não, né? Acho que ninguém respondeu que sim. A gente vai trazer aqui para vocês, então, algumas imagens da exposição, algumas imagens de detalhes das obras, algumas reflexões, algumas proposições que a gente trouxe também que podem ser usadas em sala de aula e, principalmente, a gente vai trazer aqui e vai se deleitar com as analogias que a Sheila cria. Eu acho que uma coisa importante do trabalho dela é falar do tempo, é falar das transformações, das fases, falar do ofício e fazer homenagem ao seu ofício de fotografia, retornar para a história da fotografia, homenagear os próprios processos e valorizar os ciclos e as séries de trabalho, e sempre de uma maneira muito afetiva, no sentido do afeto, de afetar mesmo, de como a gente é afetado pelas coisas que acontecem na vida da gente, como a gente se afeta com o trabalho, como um trabalho afeta o outro, isso é muito importante também, como o fim de um ciclo afeta o início do próximo ciclo, tá? Então eu vou apresentar para vocês a Sheila, ela está aqui, a gente tem essa sorte dela estar aqui, ela é artista visual, expõe desde 96, recebeu prêmios, tem suas obras em coleções particulares em museus do Brasil e do exterior, é paulistana, de 68, graduada em biblioteconomia e documentação, pós-graduada em arte e terapia. Fotografa profissionalmente desde 95 e, em 2002, fundou o estúdio Empório Fotográfico, especializado em imagens de produtos e alimentos. Através de seus trabalhos desenvolvidos para o estúdio, recebeu o Prêmio Abril de Fotojornalismo e o Troféu São Paulo Capital Mundial da Gastronomia. E, a partir da união dos seus interesses, desenvolve projetos culturais, fotossensível e com os olhos no céu da boca, ligados à arte e alimentação. E acho que aí tem uma questão que também é muito afetiva, que é a comida, né? A comida e, como a Juliana falou no começo, a gente percebe uma mistura de sentidos, né? Então, a gente quis brincar com isso no nosso material educativo. O nosso material a gente deu o nome de lentes de escutar. A gente faz uma brincadeira aí com o olhar e o ouvido, e no caso da Sheila, o paladar também existe na pesquisa dela, tá? Então, a gente vai falar aqui da fotografia e da vida, como que essas analogias aproximam processos de vida com processos fotográficos, como que o contato com os acontecimentos, mesmo que mínimos da vida, afetam a pessoa, o artista, a obra, a série em que a obra está inserida, tá? Por meio desses afetos e dessas transformações que a gente vai ver agora pelas lentes de escutar. Porque tem momentos em que a gente percebe na obra da Sheila um certo silêncio meditativo. Só uma pessoa que se coloca em silêncio e com uma escuta muito apurada consegue perceber vestígios. Eu acho que isso é uma coisa que falta para a gente hoje em dia, falta para a gente, falta para os nossos alunos, escutar o que está falando bem baixinho, né? Os vestígios que sobraram
de outras ideias que ficaram, e como que a gente potencializa isso, como a gente capta, até em forma de pó, esses vestígios mínimos, e potencializa isso e transforma, por exemplo, numa série de trabalhos. Então, a gente chamou isso de como escutar os vestígios do olhar, como prestar essa atenção, como colocar lentes nos olhos e nos ouvidos, né, para poder captar essa, muitas vezes, até a efemeridade da vida, que eu acho que é muito bonito que a Sheila traz também, a transformação e o tempo, né, o tempo transformando e afetando os trabalhos e as pessoas. A gente levantou aqui, tendo como fundo aqui uma obra que a gente vai falar, um detalhe de uma obra da Sheila que a gente vai falar mais para frente, que ela traz para a gente uma coisa assim meio de escrita, meio de escrita na pedra, escrita na lua, sei lá, a gente pode traçar aqui várias analogias, mas a gente usou isso meio como um mapa cartográfico de algumas questões que a gente quer discutir com vocês, que a gente acha fortes. É lógico que tem muitas outras, a gente escolheu algumas aqui, que são o vestígio, as oxidações, o gesto artístico, o gesto físico e o gesto poético. A poeira, a gente vai tratar da poeira aqui, do pó, de uma maneira ampliada, não só do pó físico mesmo, mas do pó filosófico, do pó metafórico. A imagem, a luz, a importância da luz em tudo isso, a emoção, os ciclos, né, os ciclos das séries, os ciclos da vida, como que isso se transforma, então, a metamorfose, a sombra, o afeto, a fotografia e a memória. Como que tudo isso, para a gente, se encontra e se entrelaça nesses trabalhos. Aqui eu trago uma frase da Sheila: tudo muda, tudo nos afeta, e se eu posso me tornar outra, como eu faço para tornar outra a minha fotografia? A gente vai conversar aqui com a Sheila e vai conversar com as pessoas e com, às vezes vivas, às vezes não, que conversam com a Sheila também, como é o caso do Lapujade, que a Sheila traz para a gente, que é: se tudo se torna esboço, é preciso depreender a consequência que se impõe. Não há mais seres, só há processos. Ou melhor, as únicas entidades a partir de agora serão atos, mudanças, transformações, metamorfoses, que afetam esses seres e os fazem existir de outra maneira. A gente vai perceber também aqui que essas metamorfoses, elas estão muito vivas na exposição, tanto pelo que a gente sabe, por conversar com a Sheila, que essa exposição toda é um processo que está acontecendo durante a exposição, ela está se construindo durante a exposição, mas também que ela é um processo que vai se modificar por meio da luz que vai afetar os trabalhos da exposição. E aqui eu queria passar para a Juliana, a gente trouxe essa imagem muito bonita da Sheila logo depois que ela fez uma ação lá na montagem da exposição. E assim, com esse gesto da Sheila olhando lá para fora, a Juliana vai fazer uma provocação para a gente. Bom, a provocação já está aí, né? Quais são suas ações meditativas? Achei muito bonito que a Sheila contou para a gente que ela tem alguns amigos objetos, né? Objetos amigos que dialogam com ela, então, no seu próprio processo criativo, muitas vezes os livros ajudam bastante, né? Às vezes até numa abertura de página aleatória, né, determinada questão que a gente faz para os livros, para os nossos amigos, eles respondem, né? E muitas vezes acontece isso com a Sheila, acho que acontece com muitos objetos amigos nossos, né? Então, a gente queria agora que vocês, né, cada um de vocês, se apresentassem contando para a gente, né? Quais são suas ações meditativas? Mas ações que são para além do silêncio, do meditar, né? do fechar os olhos, ações que te fazem transcender, né? E aí, né, quais são também os seus companheiros de afeto, os seus amigos de conversa, esses objetos amigos, que no caso da Sheila, olha aí quantos livros interessantíssimos, né? No meu caso, objetos que me fazem transcender,
né? São os arquivos. Quem me conhece sabe que eu cuido dos arquivos do artista Marco do Vale. Então, cuidar desses arquivos, quando eu abro as caixas, quando eu pego a minha lupa e fico trabalhando nas fotografias, eu passo horas fazendo isso, né? Horas e horas. Eu até esqueço de comer, tamanho prazer que me dá, né? Então, e sempre saiu muito leve. Enfim, eu gostaria que vocês, então, agora contassem, né, para a gente, cada um que estiver aí, né, quais são essas ações meditativas e quais são os seus companheiros de afeto, esses amigos, objetos. Então, vamos lá, quem quer começar? Pode abrir no microfone ou a gente vai chamando aqui, vocês que sabem. Eu estou vendo a Laura Souza. Laura, quer começar? Posso começar? Eu achei essa pergunta bem... Me pega de surpresa, tô tentando aqui pensar, mas eu acho que tem duas coisas que eu acho que eu gosto muito. Como ação meditativa, tem uma coisa que às vezes eu faço que me ajuda a pensar, às vezes eu tô muito agitada, eu procuro fazer para me acalmar, que é uma coisa muito boba, mas é brincar com o meu gato. Ele adora brincar com uma bolinha. Vocês estão me ouvindo? Sim, bem. Ele adora brincar com uma bolinha, então joga a bolinha, ele pega a bolinha, joga a bolinha. E a gente fica nisso. Cai a bolinha, pega a bolinha. Cai a bolinha. E eu fico lá, assim, só ele correndo atrás, vendo ele correr atrás. E eu acho que, assim, coisas de manhã, né? Fazer coisas de manhã, preparar o café com calma, acordar mais cedo, regar as plantas, isso tudo eu acho que para mim são... Esses movimentos são ações meditativas para mim. E aí a coisa do objetos que, né, que conversam comigo, eu gosto muito de caderno. Aí eu fico crescendo esses caderninhos, sabe? E eu já estou colecionando vários. Então, eu vou colecionando, vou enchendo e eu coloco tudo aqui. Tanto coisas que eu estudo, quanto pensamentos. E é quase que um diáriozão da minha vida por um ano inteiro. Tá aqui, tem outros que eu vou guardando. E eu gosto de voltar para eles e ler, né? O que eu escrevi, o que eu pensei, enfim, tudo que eu fiz, porque as aulas que eu tive, os projetos que eu participei, tá tudo aqui. E eu acho que é isso. Eu acho que a Juliana travou, né? Porque para mim ela tá travadinha. Não, para mim foi fluido. A Eli Ah, só que tá sem áudio, mas é uma pena, né? Porque eu acho que tá todo mundo ouvindo bem, certo? Acho que tá tudo bem aqui. Eu tô ouvindo bem, pelo menos. Quem mais? Laura, muito legal seus cadernos. A Laura é aluna do curso de produção do Senac, tem vários alunos aqui, como eu falei, e eu também fico muito curiosa de ver os caderninhos dela, porque ela escreve bastante lá. É um ótimo companheiro, que joia. Quem mais? Vocês querem que eu vou chamando? Pode ser. Eu só não vou ligar a câmera, que eu acabei de chegar do trabalho e estou me trocando. Pode ser? Mas fala, Ana. Só um Eu minutinho, Cris, você que está sem microfone, escreve para a gente lá no chat. Pronto, Ana, pode falar. Então, eu tenho bem parecido com a Laura, assim, eu amo gatos, né? Então, eu tenho cachorro também, mas eu acho... Eu até estava conversando isso com a Laura, e eu fico muito tempo olhando para eles e percebendo o quanto que eles podem nos ensinar, né? E aí eu falo assim, né, que cada um gato tem uma personalidade que traz algo para mim, né? Então, assim, eu tenho o Martim, que é hiper corajoso. Então, tipo assim, ele desafia tudo, tudo, tudo. Você fala não, ele quase morre, ele vai lá e pula de novo. A Sofia é uma pessoa, é uma gata muito sociável, né? Tipo, todo mundo que chega, ela é muito carinhosa. E o Pietro, ele é medroso, mas ele é muito esperto na questão de toda vez que ele vê um gato, toda vez que ele vê, ele baixa a cabeça para um gato passar carinho nele. Então ele é bem esperto, bem meigo.
E a Marie, eu até falei para a Laura, ela é meio antissocial, assim, né? Então, assim, eu aprendo muito com ela, porque às vezes eu sou igual ela. Então, tipo, às vezes eu quero ficar quietinha no meio, mas ao mesmo tempo, às vezes ela corre pela casa para que os gatos corram atrás dela, mas se correr atrás dela, ela briga. Então, isso, eu fico analisando isso neles, né? Um objeto que eu acho muito incrível, assim, que me faz sentir e ser mais sensível a ele, são os cristais. Eu amo cristais e eu vejo como que eles conversam comigo, assim, sabe? Nessa questão, às vezes eu falo, eu estudei um pouco sobre eles e às vezes eu tô precisando curar meu emocional, eu pego no cristal quartzo rosa, faço uma meditação e sempre acho uma resposta para tudo que eu procuro. Olha que E interessante, não Ana, é? isso. Nossa, e porque daí você acaba entendendo sobre eles, né? E eles têm uma troca muito legal. Outra coisa também que eu amo, como a Laura, são plantas. Converso bastante com elas e a partir eu comecei a ser mais sensíveis a elas. Então, assim, eu percebo muitas vezes quando elas estão tristes, e quando elas, por exemplo, mudam ela de lugar, elas começam já a ficar mais murchinha. Aí eu falo, nossa, você não gostou daqui, né? Aí eu vou trocar. E eu vejo uma coisa que eu acho muito interessante no meu pé de arruda, é que às vezes ele fica, não, pé de arruda não, pé de hortelã, que as pessoas não entendem eles e todo mundo acha que eles morreram, mas no final, ao final eles sempre estão vivos nas raízes. Então você corta todas as raízes, você vê tudo seco. E aí eu passei e falei assim, cara, eu tenho certeza que esse hortelã tá vivo. E eu começo a colocar água, a água do nada eles estão nascendo novamente. Então isso para mim é um grande aprendizado, que eu fico falando assim, gente, como a natureza fala com a gente em todas as, né, todas as circunstâncias. E outra que eu também tenho uma planta que chama Próspera, e ela é bem próspera mesmo, ela dá várias mudinhas, e eu percebo quanto a minha vizinha me deu, e as plantas dela não cresceu, e ela cresceu tão, se esticou, 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 e ela foi eliminando as folhas dela, para ela crescer. Daí eu falei assim, olha como que é, né? A planta chama Próspera, ela mantém as raízes bem fortes, porém, ela elimina algumas coisas para que ela consiga crescer. E ela tá dando umas florzinhas que eu nunca vi na ponta. Então, acho que é isso, assim, sabe? Eu sou bem observadora na natureza, assim, sabe? Mas, assim, objetos, vocês vão dar risada. Mas eu, eu falo muito com o meu carro. Ele é um Olha carro, aí. ele é um senhor de idade, né? E ele esteve comigo, assim, ele foi meu primeiro carro, já tive outros carros, nunca consegui vender ele. E várias vezes, assim, tipo assim, teve um momento que o mecânico falou, olha, Paula, fundiu, você vai ter que trocar o motor e tal. Falei, cara, não tem grana, vai ficar parado. E por um ano, ele ficou parado, e aí eu comecei a fazer reiki. Eu falei, cara, vou fazer um reiki nele, quem sabe ele volta. E aí, fiz um reiki nele, o mecânico veio e falou, tá perfeito, só é trocar a bateria. Olha, Ana, nós vamos mostrar também uma velha amiga da Sheila de Oliveira. Você vai ver já já. Segura aí, fiquem com a curiosidade guardada aí. Deve ser o carro, né? Pois é, que Também legal. mostrar como coisas que parecem que já acabaram podem ter vida nova, né? Não Como a é? gente vai fazer sobreviver. Isso vai ser uma grande conversa hoje aqui, viu? Legal. Então, Pois eu é. acho lindo assim tudo, né? Eu acho que o universo ele conversa sempre com a gente, né? E às vezes até quando ele quebra, eu falo assim, Herbie, pelo amor de Deus, chega até ali no posto, por favor. E aí eu faço uma oração, faço um reiki nele, ele liga. Aí o mecânico chega e já ligou. Ai, legal. Ótimo. Vamos E lá, a Maíra Maíra levantou a levantou. mão, gente. Maíra, quer abrir a câmera para a gente te ver? Antes, eu vou só falar para vocês que a Cris, ou o Cris, A Cris. a Cris escreveu que prática meditativa para ela, desde a infância, é observar o céu por vários momentos no meu dia, e observo, e o meu objeto com certeza é um caderno e um lápis, seja para escrever ou para desenhar, rabiscar.
E a Jéssica escreveu que gosta muito quando fica sozinha, tem pessoas que ficam tristes e não gostam, mas quando ela fica sozinha é um momento que ela não abre mão, ela se recompõe, coloca as ideias no lugar, é mais criativa, parece até que o corpo recarrega as energias. Pode Olha, uma falar, coisa Maíra. boa. Eu tô com a câmera desligada porque quando eu ligo eu paro de ouvir. Ai, ok. Bom, eu acho que o meu lugar meditativo é minha rede, que é embaixo da minha árvore de louro, onde eu vejo um fauno lá e eu dialogo com ele, eu converso com a árvore. E eu também tenho esse momento, né, de me encontrar cuidando das minhas plantas, passando um café, que são os momentos meus meditativos. E de objetos, eu tenho alguns livros de poesia, assim, que eu gosto. Eles são cíclicos, né? Nem sempre são os mesmos, mas é um momento de encontro, assim, de quando eu quero pensar, quando está muito turbulento. São esses lugares que eu acho isso, né? Que eu vou dialogando comigo mesma. Que Legal, ótimo, Maíra, lindo. Sua árvore de louro, fiquei com, né, Eu, assim, vocês me ouviram? Sim, direitinho. Olha, a Patrícia está dizendo que para ela sentar com uma xícara de chá, inspirar e expirar em silêncio, absoluto silêncio. É bom que mesmo. ótimo. O Everton. O Everton tá sem webcam. O que me ajuda a meditar são jogos de quebra-cabeça. Ai, também adoro, Everton. Fico horas jogando e ficar com meus dogs. Preciso voltar a ler. Eu fiquei sem. Faz um bom tempo que não pego para ler e me fazia muito bem, me ajudava a ter novas ideias. Isso aí, Everton. Então, amigos, livros também, igual da Sheila. Quem mais, gente? Ana Angélica, você tem amigos livros, amigos objetos? Eu tenho, eu ia falar assim que, às vezes, para mim, visitar uma exposição é um processo meditativo. Assim, tem muitas vezes que eu gosto de ir na exposição sozinha até, assim, sabe? Para justamente entrar nesse processo. E os meus amigos, assim, eu acho que são, né, um pouco as câmeras, né, também, claro, né, assim, que eu acho que tem também uma coisa da personalidade das câmeras, né, e, e os livros, com certeza, também. Olha, eu tenho um pouquinho de cada um aí de vocês. Para mim, visitar a exposição, eu também, Ana, adoro ir sozinha, porque eu tenho meu tempo, é só meu, não gosto de ninguém me esperando, que às vezes eu fico horas, às vezes vai rápido. Eu adoro dirigir e conversar com o meu carro, que eu também falo sozinha no carro pra caramba. E adoro revisar cadernos antigos, coisas escritas. E que mais? Mas eu adoro, sabe o quê, gente? Meus amigos são os artistas. Eu adoro os artistas. Até os que eu não conheço, eu sou super amiga deles. Eu falo deles assim como se eles fossem amigos assim de sair, tomar uma cervejinha junto. Eu falo com a maior intimidade dos artistas, adoro. É mesmo, Ana. Você é muito íntima dos artistas, eu tinha percebido isso. Quando morre, se acontece alguma coisa, é como se fosse um parente meu. Eu gosto demais de artista. Ai, que ótimo. Quem mais, gente? Quem não falou ainda? Prof, eu posso falar? Sim. Tá me ouvindo? Sim. A minha ação meditativa é andar de bike, ouvir música com fone bem alto, olhar o céu. Acho que é uma das coisas que, assim, eu amo e que me traz paz. E o objeto que conversa comigo é minha bike, obviamente, é ela de novo aqui. E minha vitrola.
porque eu uso tanto para ela, para ouvir as minhas músicas pelo Bluetooth, tanto quanto para ouvir meus discos, que também são os meus amores. E é isso. Que ótimo. O Antônio também colocou aqui que a prática meditativa dele é como a da Jéssica, basicamente ficar sozinho, sempre costumo refletir melhor sozinho. Como objeto, penso que qualquer coisa me caiba na minha mão e eu consigo movimentar, me distrair com aquilo que é suficiente para mim, como terapia momentânea. Olha que joia! Quem mais, gente? A Mari não falou, a gente só vai deixar a Sheila por último, que daí ela vai contar das amigas dela. Eu posso falar. Tá, Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. O meu momento de meditação é quando eu vou para academia, porque eu vou para academia às 6 horas da manhã. E aí é o único momento que eu estou mais sozinha. Aí eu consigo meditar para o meu dia a dia, para me programar e pensar mais um pouquinho em mim. Além de talvez de me exercitar, pensar um pouco mais em mim. E objeto, o Everton está aqui me zoando que meu objeto é o Tupperware, mas não é. Porque eu gosto de colecionar algumas coisas, entre eles eu tenho Tupperwares. Mas eu gosto bastante de... Mas eu gosto de anotar muitas coisas. E teve uns dias que eu fiquei sem anotar e eu vi que eu me perdi de muitas coisas. É o momento de centralizar para não ficar tão ansiosa. Aí eu consigo. Tanto a academia quanto o anotar me ajuda a controlar esse momento de ansiedade para fazer as coisas, para criar as coisas. É isso. Que joia! A Mari também escreveu lá que o momento dela de meditação é quando faz a caminhada, Mari, é isso? Ou sua caminha de dormir? Caminhada. Caminhada, é um corretor. E sabe, no Passo Tão Enorme Jatobá. Conta pra gente então, Mari. Eu moro na zona rural, né, de Campinas, aqui em Barão Geraldo. E aí, então, eu de manhã e no final da tarde, eu saio para andar com a Shakira, que é minha cachorra, e a gente sobe no pasto até um enorme jatobá. É muito lindo. Imagino. E a Cláudia disse ali que ela medita muito quando está fazendo artesanatos, faz isso desde criança, sempre foi uma prática meditativa. Ler também me faz bem e fica só, também é legal. Muita gente, né, pratica a solidão aí como meditação, que interessante. Ô, Quem Ju, e tem mais, gente gente? também escreveu antes da Cláudia. Olha, minha ação meditativa é ouvir música e cantar sozinha no meu quarto. Quando estou voando é contemplar a imensidão do céu, as nuvens. Em terra é contemplar a lua. Um objeto, acho, né? Objeto, acho que caderno. Antes escrevia mais, arriscava uns poemas. Olha aí, Angélica. E acho que tinha mais alguém antes do Antônio também. Espera aí, deixa eu ver aqui. A Cláudia já tinha. Era o Everton. Acho que a gente leu todo mundo. Alguém que não falou, gente, porque é uma forma da gente também se apresentar. Acho que todos falaram. Então, acho que agora a gente podia ouvir a Sheila, né, contando sobre os amigos dela, que ela trouxe para a gente na exposição. Oi, pessoal, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, estou adorando. Então, os livros são os que me rodeiam, sabe? Eles estão aquilo, e é uma troca intuitiva mesmo, tem muito da intuição, às vezes eu até perco um que eu estou usando e ele some no meio dos outros, né? E é engraçado, assim, todas essas coisas que vocês falaram, eu acho que eu experimento de alguma forma, assim, porque eu acho que a melhor meditação está nessa simplicidade da vida, né? Esses momentos, assim, que são quase as existências mínimas, né? E aí o que eu queria incluir, que eu acho que me faz sair de mim, assim,
apesar de trabalhar com alimentos, é cozinhar, sabe? Quando eu estou, sei lá, de repente ralando as beterrabas, por exemplo, né, que soltam aquela tinta, eu começo assim, eu entro em outro lugar. E o mesmo eu posso dizer com tinta, porque a tinta também parece que te leva, né, a argila, essas coisas que você não tem muito controle, né, que elas podem esparramar. Essas coisas todas me fazem assim ficar nessa coisa que é a solitude, eu acho que a gente estava falando, não é uma solidão. É uma solitude, né? Da gente aproveitar esse momento sozinhos, que também me faz muito bem. Eu recarrego minhas energias também, quando fico sozinha, assim, indo. As caminhadas também são o céu, olhar para o céu, para mim, assim, se eu fico. Ou também pôr o pé no chão de terra, sabe? Às vezes é tanto tempo sem pôr o pé na terra, que às vezes eu preciso ir na pracinha ali, tiro o sapato e ponho o pé no chão, sabe assim? E aí você também fica em outro estado, né? Não, né? Cozinhar é muito meditativo, né, Sheila? É Deu. muito. Ana, você tá aqui, ó. E precisa ver eu, não, né? Não. Mas você viu que apareceu nas duas, né, Carol? Sandra. Acho que a Sandra vai falar isso. Não, acho que ela desligou. Ai, que joia. Me lembrou até aquele filme da Amélie Poulain. Não sei se vocês lembram desse filme. Como chama? O Fabuloso Destino da Amélie Poulain. E o começo do filme, ela contando das pessoas o que as pessoas gostam ou não. E aí a Sheila me falando dela colocar o pé na terra, né? Me lembrei dela colocando a mão assim nos sacos de feijão na feira, Ai, sabe? Até o fundo. Coisas que eu adoro, né? Coisas que eu adoro. Sandra, você voltou? Conta pra gente sua prática meditativa. Acho que ela não está conseguindo. Enfim, gente, muito interessante, né? Muitas questões aí para a gente pensar. Vamos voltar então aqui para a apresentação. Vamos, espera aí. Espera aí que eu acho que eu compartilhei errado. Só um minutinho. Isso. Foi? Foi. Vamos lá, então. Bom, a exposição toda, ela tem, como a Sheila trouxe para a gente, são fragmentos de várias exposições, né? E são ciclos. Então, ciclos de processos, ciclos afetivos, ciclos plásticos. E esses dois trabalhos que a gente está vendo, né, em uma das vistas da exposição, são duas fotografias Ana, você passa o próximo slide, por gentileza, que tem as imagens mais aproximadas, isso. Duas séries, então, que não tem título, né, mas que está aí com essa ideia das oxidações, né, que aparece lá no nosso mapa de percurso. Essa série, então, ela é composta de fotografia direta, mas são fotografias estereoscópicas, né, recortes de algumas áreas específicas da fotografia estereoscópica, que estão no processo de oxidação, né? Mostra para a gente, no próximo slide, então, olha lá, para a gente mostrar o que é uma fotografia estereoscópica. Elas consistem em pares de fotografias retratando uma mesma cena, que vista simultaneamente num visor binocular apropriado, produzem a ilusão da tridimensionalidade. Então, essas duas imagens juntinhas, né, uma lado a lado, quando a gente coloca esse aparelho, ele nos ajuda a visualizar, então, essa imagem em 3D. E aí, a Sheila, então, né, em contato com todos esses objetos, com essas fotografias antigas, fotografias de família, ela faz uma fotografia de um detalhe, um recorte
muito íntimo, talvez, né, para ela, dessa imagem figurativa. E aí, passando por processos de oxidação, é como se essas oxidações elas também formassem outras imagens, ou seja, elas estão mudando também. Imagens essas, arranhaduras, né? Cores que se mudam pela ação do tempo também, que passam a ser também objetos de transcendência, porque acabam dialogando com ela o tempo todo. E acabam dialogando com a gente também, quando a gente passa a pensar nesse processo. Processos extremamente ricos, né? Que é de uma coleção, são de objetos afetivos, muitas vezes guardados, muitas vezes anos e anos, né? Sem a gente ter contato. E quando a gente tem contato, a gente começa a manusear, manipular por esses outros objetos de agrado, de afeto, e aí acabam concluindo processos inovadores, processos poéticos, como esse que a gente está vendo. Então, passa um pouquinho mais, Ana. Olha lá a imagem mais aproximada. Quem for até a exposição. Para mim aconteceu assim, foi muito bonito, porque eu estava tendo contato num primeiro momento com as imagens virtuais, e chegando lá, vendo essa imagem ampliada, né, feita a fotografia, é como se ela estivesse realmente conversando com a gente. E como a própria Sheila nos traz, né, é como se tivesse sendo estabelecido um código, uma escrita, que também estivesse dialogando, né, através dessas pequenas arranhaduras, desses símbolos, né, desses signos que podem representar alguma coisa. Então, são objetos que realmente o tempo todo estão conversando com a gente, né? Ana, mais um. Então, aqui agora, a gente começa a ir para um outro encontro, né, com outras presenças amigas, né, que a Sheila nos traz. E a Ana vai falar um pouco mais sobre o pó. O que eu achei muito bonito são as analogias que a Sheila cria a partir das imagens e do processo criativo dela. E aqui, essa questão do pó, ela traz a gente para várias leituras, para várias possibilidades. Eu até aproveito nesse momento para falar com vocês, que eu imagino que muitos aí são estudantes de mediação, né, Juliana? Então, vocês estão discutindo sobre isso, alguns deles. E como a gente está discutindo a mediação com a Casa de Eva, os processos que a gente tem vivido, a importância aqui também de quando a gente visita uma exposição, quando a gente vê um material educativo, quando a gente ouve uma fala sobre uma obra por meio do educativo, que tipo de provocação diferente que pode ser lançada. Sempre existe a palavra da artista, né? Que a gente sempre ouve e é a partir dela que a gente vai. Mas o educativo, muitas vezes, ele acaba lançando questões que fazem a gente refletir ou percorrer um caminho diferente daquele que é o mais próximo, que é o mais óbvio, ou até descobrir coisas que a gente não tinha pensado, né? Então, o pó aqui, ele é muito encantador, porque o pó, ele tem aqui um significado de coisas guardadas, de coisas acumuladas, de coisas às vezes distantes, né, de um primeiro olhar, porque aquilo que a gente olha muito de perto e constantemente, a gente limpa praticamente com o olhar. Aquilo que fica um pouco mais guardado vai adquirindo um pó, um acúmulo, né? Então, eu acho que a Sheila traz isso de montar os trabalhos dela a partir desse pó acumulado, né? Valorizar tudo que foi também, né? Também extrair desses guardados aquilo que ainda tem essência. Então, aqui é um pó, a gente colocou essa provocação, será que o pó é apenas uma acumulação de microsujidades? Ou será que o pó também pode vir do cosmo? Será que temos pó de estrelas em nossos guardados? Pó de planetas se misturam às nossas poeiras terrenas? Vamos observar agora como que a Sheila uma das maneiras que ela vai ao encontro do pó. E aqui eu acho bacana, porque com essas questões a gente pode, com alunos, ou até com nós mesmos, quando a gente visita exposições, abrir essa nossa
sensibilidade para outras conexões que não sejam só as mais diretas, que são super importantes, mas que não sejam só elas, né? Então, aqui a gente tem um detalhe da obra da Sheila, e a gente olhando para essas partículas, e a gente tendo esses disparadores, a gente vai para outros lugares, a gente vai para a Lua, a gente vai para uma cratera, a gente vai para uma poeira cósmica, a gente vai para uma estrela, ou a gente vai para um planeta. Então, a gente entender o processo de formação da imagem é muito legal, mas eu acho que esse contato inicial, principalmente quando estimulado pelo artista a criar outras conexões, a gente adquire uma potência poética que eu acho que também é um processo meditativo, né? A gente estava falando que visitar uma exposição é um processo meditativo, você se entregar para uma imagem e ficar imaginando como ela foi construída, o que ela representa. Aqui a gente pode brincar com a escala, será que isso é uma célula ou será que isso é um planeta? A gente não sabe que tamanho tem isso, né? Então, eu acho que essa abertura é muito legal, é muito estimulante. E quando a gente fala de mediação cultural, de educativo, eu acho que são disparadores que eu acho que são grandes ferramentas para os educativos, né? A gente pode ir para o Sol, planeta, Lua, cratera, a gente pode brincar com a escala, com a distância, com a presença. E quando a gente fala de pó, tem também a questão do lixamento. Depois, se a Sheila quiser fazer um depoimento, acho que é bem bacana agora falar um pouquinho dessa questão do pó, de lixar imagens antigas, lixar literalmente, adquirir um pó dessas imagens e isso ser transformado na construção de outras obras. Então, são pós, são poeiras, são corpos de trabalho que vão se transformando. Então, não é só a ideia que vai se transformando, não é só o conceito que vai se transformando, mas nesse caso dessa exposição, a gente pode pensar fisicamente em partículas que se transformam em outras partículas. E também, como a gente vai ver mais para frente, tem imagens nessa exposição que elas se transformam com a luz, elas estão em materiais fotossensíveis, a grande maioria. Então, a própria exposição se transforma ao longo, né, dos dias e ela não vai ser a mesma quando a exposição acabar. Então, Sheila, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da construção dessa imagem aqui, de como que você encara o pó nesse seu trabalho. Legal, Ana. Então, eu estava me questionando, né? A minha primeira pergunta era se eu me afeto com as coisas que acontecem no dia a dia, o que poderia afetar a minha fotografia para que ela se tornasse outra, né? Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi lixar as minhas imagens da série anterior. E a partir daí eu comecei a olhar a poeira e não a imagem lixada. E quase como numa espécie de uma reencarnação, né? Porque eu estava pensando ali o corpo da fotografia e a partir daí todo um pensamento a partir desse corpo, né? E nesse caso desse planeta, né? Dessa constelação ótica, são imagens feitas. Eu comecei a pensar assim: se eu tenho memória, quais seriam as memórias das câmeras fotográficas? Então, eu vou em busca da poeira que está dentro dessas câmeras. E essa imagem é uma imagem contra a luz, né? Eu estou dentro de uma câmera fotográfica, uma câmera analógica, porque as digitais hoje a gente já não consegue mais abrir a parte traseira delas, né? Então, aqui eu abro a parte traseira de uma câmera analógica, enfio a minha câmera dentro dessa câmera e faço essa imagem. Então, é uma macro da lente de uma câmera. E é uma fotografia direta, não tem nenhum tratamento de imagem, assim, realmente é a poeira que habita a câmera, né? As câmeras, porque eu tenho vários planetas, que eu tenho uma pequena coleção de câmeras afetivas, né? Uma coleçãozinha afetiva de câmeras fotográficas. E aí cada uma me dá um resultado diferente, né?
Cada uma tem uma poeirinha para me trazer algum vestígio, alguma memória de, sei lá, de repente, de quando meu pai me fotografava. Então, a ideia está mais ou menos por aí. Eu trouxe, Sheila, dois amigos artistas, meus amigos, sabe, Sheila, artistas, para dialogar com o seu pó. Vamos ver aqui. Olha, um deles é o Morandi. O Morandi é um pintor italiano, né, que passou por muitas vanguardas, mas era um artista muito determinado e que fez grandes séries de natureza morta. Ele pintou anos e anos e anos as mesmas garrafas, os mesmos objetos. E ele dizia que ele não pintava os objetos, ele pintava, a discussão dele não era o objeto, era a pintura. Então, não importava para ele mudar o objeto. Pelo contrário, quanto mais ele pintasse o mesmo objeto, menos ele iria se distrair com os objetos e ia focar na pintura. Mas tinha uma questão importante para o Morandi, que era o pó que acumulava em cima desses objetos. E não é só porque eles eram antigos, mas é porque ele gostava de deixar os objetos anônimos e opacos. Então, ele cultivava o pó do ateliê dele. Ele passou anos usando os mesmos objetos empoeirados. Então, a poeira para o Morandi, ela era super importante também. E eu trouxe também um outro artista que... Acho que eu pulei ele aqui, peraí. Que usou o pó e fez questão de colocar o pó como um elemento constituinte mesmo, né, constitutivo do trabalho dele, que foi o Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, gente, um artista dadaísta, que fez uns trabalhos muito malucos, né, ele inovou e ele é um pai para todo artista contemporâneo, ele é um mestre, porque ele criou objetos, ele pegou objetos do cotidiano, mas essa obra específica tem muito estudo sobre ela, ele ficou anos fazendo essa obra, ele ficou de 1915 a 1923. Essa obra ficou guardada, foi recuperada, essa obra quebrou. Vocês estão vendo que está toda inteirinha rachada. Então, essa obra, quando ela foi toda rachada, ele disse, finalmente agora essa obra está pronta. Ele incorporou isso na obra. E quando ele descreve a obra, ele fala do pó. Ele faz questão, é óleo, verniz, folha de chumbo, fio de chumbo e pó sobre 2 painéis de vidro. E esse pó está conservado no Museu da Filadélfia até hoje, porque para ele foi muito importante. Então, o pó também traz o tempo, né? Para ele, eu acho que é um índice do tempo passando. E aí eu queria trazer aqui mais conversas, né? Importantes para Sheila. A gente pesquisou um pouquinho sobre as existências mínimas e a gente trouxe essas 2 frases. É um mundo onde não há mais coisas, só há verbos e conjugação de verbos. Se tudo se torna um esboço, é preciso depreender a consequência que se impõe. Não há mais seres, só há processos. Ou melhor, as únicas entidades a partir de agora serão atos, mudanças, transformações, metamorfoses que afetam esses seres e os fazem existir de outra maneira. Então, é muito bonito a gente ver como esses artistas, né, a Sheila e esses 2 artistas de épocas tão diferentes trabalham essa transformação e essa existência mínima, né? O Morandi com esse apreço pelo cotidiano, pela calma, pela tranquilidade, um homem que sempre morou na mesma casa, então ele cultivava aquele silêncio e essas metamorfoses para ele, elas eram sutis, eram na pintura, não eram em grandes arranjos. Então, eu acho que fala muito de simplicidade. E aqui a gente traz para vocês uma vista, né, da exposição, uma vista que mostra vários trabalhos, esse, né, que para alguns é lua, para outros é planeta, para outros é uma célula. Aqui uma câmera que está colocada, não sem querer, muito, muito pensadamente no meio, no centro da exposição, e outros trabalhos que a gente vai falar agora, tá? Nesse momento, eu só queria fazer um parênteses para falar um pouco da sala de aula e falar o que é uma série, porque a Sheila fala que ela trabalha muito com séries. Eu aconselho muito vocês a entrarem no site da Sheila e conhecer as séries dela autorais, que são muito bem definidas e conceituais e documentadas, com livros. Então, é muito bonito ver como que ela constrói as séries. E aqui a gente sabe que é um processo.
E eu aproveitei para falar um pouquinho com os alunos. Eu sempre falo com os meus alunos sobre séries de trabalho. E acho que eu estava muito com essa conversa das obras da Sheila, e essa semana a gente fez um exercício de séries. Então, discutindo com eles o que é uma série, né? Uma série geralmente é uma quantidade de fatos ou coisas da mesma classe que se apresentam um após o outro, ou uma sequência de coisas que formam um conjunto. Eles falaram muito de séries de TV, né? Que nada mais é do que uma série de episódios dentro de temporadas. Isso caracteriza um assunto, né? Uma limitação, uma delimitação de um assunto que você quer trabalhar. Então, eu trouxe algumas imagens para vocês de uma maneira que eu trabalhei séries com os alunos na sala de aula. Eles fizeram pesquisas em revistas, né? Revistas, materiais diversos que tinha na sala de aula, mapa. Eu sou uma colecionadora, assim, também de materiais descartados, que outras pessoas descartam, eu guardo tudo, levo para a sala de aula. E os alunos criaram séries, e aí eles pensaram como que eles poderiam colocar essas séries de imagens no espaço. A gente usou a folha de papel como se ela fosse uma arquitetura. Então, aqui, espaços mais longos, né? Paredes mais altas, como ocupar as paredes, com projetos, com fotografias da natureza. Então, primeiro eles selecionaram, alguns primeiros selecionaram as imagens para depois bolar uma parede para elas, e outros fizeram primeiro a dobradura de papel para depois pensar como ocupar aquilo com séries, né? com imagens que tenham uma conexão entre elas, deram títulos para essas séries. A gente falou, inclusive, de centros culturais que têm uma arquitetura mais impositiva, que isso faz com que a gente precise, que os curadores, né, os organizadores das exposições, os artistas têm que desafiar essa arquitetura para poder ocupar. Então, eu acho que isso também é uma dica para a gente trabalhar essa construção e essa reflexão sobre conexões entre imagens e entre poéticas. Pois é, eu estava comentando com a Ana, né, que não só na sala de aula do ensino fundamental, do ensino médio, técnico, mas em várias situações, né, que a gente pode trabalhar esses elementos que a gente está trazendo, está disponibilizando, está pensando junto e construindo, né, como fazer ligações com a música, com instituições sociais, como o pessoal até comentei com a Ana Helena, né, que tem da galera que está aqui com a gente, o pessoal que trabalha na Comedi e que fazem muitas produções de eventos culturais e que envolvem crianças. Então, como esses processos todos, eles são possíveis de construções, né, a partir dessas, nesse caso aqui agora, como a gente está trabalhando, com essas existências mínimas, com essa sensibilidade que às vezes muitas vezes passa desapercebida pelas nossas vidas, né? E nós vamos para mais uma série, então, que a Sheila nos traz, né? Que a gente vai aqui pensar um pouco sobre a luz e o corpo, a sombra e o gesto, né? E para isso, a Sheila fez essa performance que, né, para a gente vai ficar aí duas perguntas também, né? Se isso é uma fotografia e se isso pode ser um autorretrato, né? Porque são possibilidades, né, que a Sheila já tinha desenvolvido em outros processos anteriores e que ali, né, de modo como se fosse um site, como se fosse não sendo um site específico, né? Ou seja, um trabalho feito especificamente para um lugar. A Sheila faz essa performance, vai riscando com carvão a sua sombra. Sombra esta, né, que se relaciona, vocês observam, com o reflexo do sol, né, no piso, na superfície e depois na parede. Olha que interessante como fica a união, então, desses elementos. E foi uma performance que aconteceu às vésperas, né, no período de montagem. O que ficou na exposição, então, são esses traços
e que também, né, de acordo com o horário que você pode visitar a exposição, os reflexos eles acabam incidindo de formas diferentes, criando outras formas. Então, mais uma vez aqui, são imagens em mudança, são processos em transformação. Né? E daí a gente faz essa pergunta, né? Isso é uma fotografia? Isso é um autorretrato? Né? O que é isso? O que vocês imaginam que pode ser isso? Né? E aqui, de novo, olha lá, a gente chamou de solidão, né? Mas acho que a gente vai fazer, então, como já apareceu várias vezes aqui a palavra solitude, então são mais um processo de solitude, mais um processo de silêncio, né? E são duas palavras que apareceram muito, inclusive, quando a gente perguntou agora de pouco para vocês, né? Quais eram os processos meditativos? Olha que coisa bonita, então, que a Sheila trouxe para a gente. A origem da palavra fotografia nos traz como significado desenhar com a luz, do grego phos, luz, mais grafis, pincel. Nessa performance da artista, feita em diálogo com o lugar específico que ela acontece, né, portanto, um site específico, os traços dos desenhos da sua própria sombra se misturam aos reflexos decorrentes da luz incidente na casa de Eva. Podemos dizer, então, que a artista torna seu papel sensível, né, aquele papel que vai se transformando também com a incidência da luz e com a ação do tempo, e as luzes refletidas, a imagem que se forma na câmera imaginária. Então, essa ideia de câmera imaginária, né, também tem muito a ver com os nossos sentidos. Apesar de ter uma câmera ali, né, que a gente vai falar daqui um pouquinho dela, que é uma das grandes amigas da Sheila também, mas essa ideia da gente pensar nessa câmera imaginária, que também cria essa imagem, né, com a luz da natureza, em reflexo com a arquitetura e com a sombra de uma performance que fica, né, uma passagem que fica e que está ali, né, acontecendo com a nossa sombra também, com o nosso relacionamento, quando a gente se posiciona ali diante daquela parede, daquela visualidade. Ana, vamos mais um. E aí, para isso, a gente trouxe uma proposição muito gostosinha agora, que se chama, então, a gente chamou, né, de A Redescoberta da Sombra, e que a gente emprestou, né, do italiano Roberto Casati, de um dos livros, né, A Descoberta da Sombra, que é um dos amigos da Sheila também, para nomear essa proposição. Então, inspirados pelo autor, cujos escritos mostram o papel das sombras em áreas como astronomia, geografia, matemática, a pintura, a filosofia e a psicologia, propomos também uma investigação da sombra, tá? Só um parênteses aqui, a gente fez esse material, ele está bastante textual, porque a versão dele para o educativo é essa que a Ana Angélica logo vai disponibilizar no site da Casa de Eva, e ali é uma opção de você fazer esse mapa de percurso sozinho, né? Então, daí tem diversas leituras que colaboram para esse processo. Então, voltando aqui, veja que interessante a sinopse do livro do Casati. As sombras nunca gozaram de boa reputação. Geralmente estão associadas ao que é inferior e perigoso, ao que engana, entristece e ameaça. São fenômenos esquisitos, crescem e diminuem, aparecem e desaparecem. Estão presas ao corpo, mas não há como capturá-las. Entretanto, com a ajuda das sombras, foi possível, por exemplo, determinar a forma e a dimensão da Terra, estudar a causa dos eclipses, estabelecer as distâncias entre Terra, Lua e Sol, descobrir a estrutura do sistema solar, inventar a perspectiva linear e compreender as projeções da matemática. Olha só, gente, então, quanta coisa interessante possível ao se estudar a sombra, né? Pelas páginas... eu ia ler lá só aquele pedacinho, mas ok. Pelas páginas desse livro, desfilam, que eu achei muito legal como ele escreve, os sócios do Clube da Sombra, que eram nada mais do que Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Ptolomeu e vários outros que ele traz, né? Vai, inclusive, para a psicologia, mostrando como a sombra ela pode se desdobrar
né, em várias linguagens, em várias abordagens. E aí, então, a gente vai para a proposição, que é a seguinte: a gente vai ter que se movimentar um pouquinho, olha lá. A gente vai investigar as nossas sombras. Então, a proposição... E é para fazer agora, tá, gente? Você conhece a sua sombra, mas de forma bem íntima mesmo? Que tal projetar sua sombra e observar o que ela fala de você? Suas alegrias, tristezas, afetividades, anseios. Então, além de vocês observarem essa sombra, eu vou convidar vocês a darem uma levantadinha aí no seu espaço e observar qual a relação dessa sombra com esse espaço que você habita, que você circula, com esses lugares que você transita. E o que ela carrega de você e do mundo, tá? A terceira parte eu vou deixar para vocês fazerem num outro momento, né, um pouco mais expandido. Mas o quarto momento agora, vocês podem registrar de modo afetivo, por meio de fotografia ou de desenho, a forma como se estabelece essa imagem. Se não conseguirem fazer esse registro agora, a gente gostaria ao menos que vocês olhassem a sombra, provocassem ela, né? Pode ser na mesa, pode ser num caminhar, a gente vai dar uns 5 minutinhos aí para a gente se movimentar. Se puderem deixar as câmeras abertas, a gente... Com o próprio computador, assim, virando, mostrando a sombra que você está gerando, pode ser também, ó. Ótimo, Ana. E se quiserem deixar aberto, então, o computador para a gente, as câmeras, né, para a gente também conseguir visualizar o que o outro está projetando, isso é muito interessante, tá? Para quem está produzindo a sombra e para quem está visualizando quem produz a sombra também. Olha que lindo da Patrícia, dá para ver direitinho. Faz uns prints para a gente, Ju. Estou fazendo aqui, gente. Continuem aí, que eu estou fazendo. Olha o gatinho da Laura fazendo a sombra, gente. Muito bem, gente. Olha, a Ana trouxe. Mostra de novo, Ana Angélica. Patrícia está fazendo lá. A Laura até apagou a luz. A Ana Paula também. Que lindo. A Mari, o traço da sombra também.
Gente, olha a Patrícia fazendo uma performance, tá parecendo cinema. Que Tá legal! Gente, alguém quer contar alguma coisa sobre a experiência? O que a Sombra falou de vocês? Eu fiquei Olha, pensando aqui, né, que a sombra, a gente sempre tem essa ideia da sombra como uma coisa que acompanha e que é negativa, né? E que a gente não tem controle. E aí eu achei legal testar coisas e pensar, não, a gente pode produzir, a gente pode manusear essa sombra de alguma forma, né? Colocando a luz mais aqui, deixar ela mais difusa, deixar ela mais intensa, desenhar a sombra, a gente pode produzir em cima dessa sombra e produzir a sombra. Isso eu achei interessante. Quem mais quer contar? professora, o que eu senti é que, assim, eu moro sozinha, né? Sozinha entre aspas, né? Com meus gatos. E às vezes a gente se sente solitária, né? A gente, na solitude, né? E aí eu percebi que a sombra tinha a sombra dela, a sombra além de sombra. Então eu vi que talvez eu não esteja tão sozinha quanto penso. Olha aí, de você, era a pergunta, né? A É. sua sombra falando de você mesmo, da sua solitude. Olha isso, que interessante. Fala, Patrícia. Pode falar, Ju. Fala você primeiro, depois eu falo, Paty. Tudo bem, gente? Eu trouxe o meu objeto, na verdade. Eu fui buscar o objeto, que é nessa sombra e nesse momento de solitude, de inspirar e expirar. Uma xícara sempre é bem-vinda, é uma boa companheira. E no meu caso é o chá. Para alguns é o vinho numa taça, para outros é um cafezinho, mas que é muito pessoal, não é? Não tem como partilhar, embora a gente partilha o brinde, o chá, o café, mas esse momento é muito pessoal, é muito introspectivo, não é? Então eu fiz questão de trazer o meu objeto para esse momento também, porque a sombra é muito individual, né? É muito o que somos. Acho que é isso. Obrigada. Que lindo, Patrícia. Obrigada, Paty. O que eu ia dizer antes é que eu comecei a colocar as mãos assim, que começaram a aparecer tipo umas 10 mãos juntas, sabe? Daí também tinha a ver com o que a Ana Paula estava trazendo, né? Dessa multiplicidade de coisas. Talvez as minhas sombras aqui falam dessas muitas mãos que aparecem do meu espeloteamento, sabe? Essa pessoa estabanada que eu sou. Então, traduziu muito para mim. Depois eu vou fazer uma imagem. Quem mais? Gente, lembrando que essas proposições que a gente faz, né, de solicitar, então, que depois vocês registrem, a gente gostaria que vocês continuassem a conversa com a gente. E vocês podem colocar, então, hashtag educativo Casa de Eva, que isso já vem acontecendo desde o primeiro educativo, e a gente está formando uma grande coleção, né, de imagens geradas nas proposições do educativo, tá? E essa agora, então, da investigação da sombra, é uma das quais a gente gostaria muito de compartilhar, né, tanto que a gente está produzindo, como receber, né, o compartilhamento de vocês também, certo? Então, vamos para o próximo, Ana. Bom, gente, e agora também tem uma proposição a partir de uma série de trabalhos muito, muito significativa aqui de tudo que a gente conversou. A gente vai falar se é possível trazer para a luz as memórias e dar à luz novas histórias. Então, que eu acho que tem a ver com muita coisa que muita gente falou aí da árvore de louro, por exemplo, né? Que parece que ela está morta, mas ela não está morta, de como reavivar essas memórias, como a partir de fragmentos, de vestígios, de outros trabalhos, de registros,
a gente pode criar um novo corpo de trabalho. Então, esse trabalho que a gente vai trazer para vocês, olha, que a primeira imagem a gente mostrou, é a série da Sheila chamada Transitivo, e aqui ela reúne, ela faz uma sobreposição de vários elementos, e aqui tem muitas coisas diferentes. Sheila, se você quiser dizer mais do que eu vou falar, que provavelmente eu não vou me lembrar de todos, mas tem fotografias de outras séries, tem papéis guardados, tem fotografias que a gente vai depois até explicar para vocês que a Sheila utilizou a partir de um arquivo muito importante que tem em Campinas, de fotografias abandonadas, que uma artista de Campinas reuniu tudo num arquivo só, chamado Acho, a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. E pelo que eu vi que a Sheila contou para a gente, tem afetos, desejos, junto com todos esses papéis de teste de impressão de fotolivros, então são papéis impregnados de tinta. Que mais, Sheila? Ai, tem papel de tudo quanto é jeito. São papéis que habitavam minhas gavetas ou caixas, que eu descobri que eu tinha uma compulsão por papéis, mas são todos relacionados ao mundo da construção de imagens, seja tanto do campo do autoral quanto do profissional. Então, tem papéis, por exemplo, que eu uso para fazer como base ou fundo de fotos gastronômicas. E, enfim, papéis que eu me apego mesmo, são apegos, né, que parecem que guardam, né, histórias, e são produzidos pelo tempo, na verdade, né? Eu me aproprio dessas obras do tempo, dos materiais do Acho e da Vani Barini também, e esses outros papéis que fazem todos parte dessa história da fotografia para mim, né? Então, papéis que envolvem negativos, papéis que eu usei nas fotos do meu fotolivro. Que mais? Tem uma receita aqui, né, Sheila? Olha. Tem uma receitinha, então eu sempre comprei muitos livros de sebos, né? E os livros no sebo, às vezes, vêm com os presentinhos, né? E esse foi um dos presentinhos que veio no livro. E aí não dá para você jogar fora uma coisa dessa. E eu guardei durante anos esse papelzinho. Enfim, então tem coisas assim, né? São diversos papéis ligados à produção da minha produção autoral ou profissional. E todos, de alguma forma, apegos, né? Uhum. Muito bonito, né? E a forma como eles são colocados, sobrepostos, aqui foi bacana a gente trazer essa imagem para vocês verem que a Sheila permite que a gente mexa nesses papéis. Eles estão ligados por algumas presilhas, mas eles podem ser tocados. Então, e muitos deles sensíveis à luz. Então, eles estão se transformando ao longo da exposição, não só pela luz, como pelas nossas digitais, né? E pelo tempo, o papel é muito frágil, né? Ele se transforma com a umidade. Então, a exposição vai entrar uma e vai sair outra. Eu acho que isso é muito bonito. E aí, a questão deles estarem sobrepostos, eu acho que também é muito interessante, que vela e revela. A gente fica com curiosidade de saber o que está por trás, né? E algumas partezinhas são indícios que provocam a gente a mexer. Então, como a Juliana falou, da presença física na exposição, esse é o tipo de trabalho que a gente olhar assim, tem toda uma beleza estética, mas a presença física de poder tocar, de poder descobrir cada detalhe, né? Como é como abrir uma gaveta, né? Que não é da gente, a gente poder vasculhar aí essas preciosidades, né? Muito bacana.
E aí eu queria trazer para vocês essas palavras que eu acho que são importantes: arquivar, colecionar, mas também rever, reativar, fazer sobreviver e ressuscitar, né? Tirar isso de um lugar distante e trazer para próximo da gente. E eu queria contar para vocês também um pouquinho desse espaço, que eu acho muito bacana que vocês conheçam, que vocês pesquisem, por exemplo, o Instagram desse lugar. É o Ateliê Casa, aqui em Campinas, que ele é coordenado pela Stefania Gavina, que é uma artista argentina, que já está aqui há muitos anos. E ela começou um projeto de colecionar fotografias descartadas. Ela começou fotografando casas abandonadas e ela percebeu que nessas casas abandonadas ela encontrava uns pacotinhos assim de fotografia de família, rasgadas às vezes nem estão rasgadas, estão dentro de álbuns. Ela ficou super encantada e começou a entrar em contato com esses catadores, né, de lixo reciclado e pediu para quem pudesse levar para ela fotografia. E ela começou um acervo que é gigante hoje, gente, gigante. Acho que é o maior da América Latina, né, Sheila, se não me engano. Eu acho que é o maior da informação, mas eu sei que cada vez mais assim, ela recebe agora já doações, ela tem a colaboração dos catadores de lixo de Campinas, né? Então, vem muitos catadores que colaboram com o projeto, é muito bacana mesmo, acho que super vale a visita, é uma viagem, assim, Sim. É muito bacana. Está acontecendo uma exposição linda lá, porque ela recebe artistas para fazerem residência e explorarem esses arquivos. Então, algumas daquelas fotografias que a Sheila usou naquelas sobreposições, ela pesquisou nesses arquivos, no grupo de estudo, que tem também a Fabiana Bruno, que também é uma das criadoras do arquivo, conceitualmente, então vale a pena vocês conhecerem. A gente trouxe aí algumas imagens. Olha, o nome do arquivo é muito bacana. O nome é Acho, Arquivo Coleções de Histórias Ordinárias. E a gente encontra lá fotos de família, fotos de formatura, fotos de viagem, fotos antigas, fotos novas. É uma loucura, é um passeio muito legal conhecer tudo isso. Aqui a gente está vendo também a imagem de uma das artistas, a Juliana Jacinto, as coisas que ela produziu a partir de uma residência que ela fez nesse ateliê, tá? E a última proposição da noite, que eu queria, né, contar para vocês, que a gente pensou, se vocês fizerem em casa depois e mandarem para a gente, com a hashtag, como a Ju falou, a gente vai ficar muito feliz, é abrir as gavetas, tá? Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês, pedir para vocês se perguntarem o que é guardar. E aí eu trago para vocês um poema que eu gosto muito do Antônio Cícero, que desconstrói um pouco a ideia que a gente tem de guardar. Geralmente a gente acha que guardar é colocar numa caixinha, com um cofre, bem escondidinho, né? Em cima do armário, e o Antônio Cícero traz isso para a gente. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la, ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela, ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. E aí a gente lança depois essa proposição, que é para vocês abrirem as gavetas, fazerem uma busca nos seus arquivos de guardados e explorar, assim como a Sheila, fotografias adormecidas, cartas esquecidas, projetos inacabados, palavras escritas e não ditas, fragmentos de recordação, tentativas que ainda não deram certo. E aí tentar fazer também uma junção, que pode ser uma junção, uma justaposição, pode ser uma colagem desses trabalhos, reunindo aí memórias e significados. E depois para vocês escolherem um lugar iluminado para colocar o trabalho e observar a luz e o pó se misturando, tá? A gente vai adorar se vocês fizerem e mandarem para a gente depois. A gente vai colocar no fim a hashtag de novo, tá bom?
E a gente está indo para o fim do nosso encontro, e aí a Juliana continua agora. Bom, então, a última questão que a gente traz, né? Como concluir ciclos e fazer referência. Então, é o último trabalho da Sheila que a gente fala hoje, que foi uma referência que ela fez a um dos objetos amigos dela, então, que, como ela já disse aqui para a gente, ela tem uma coleção de máquinas fotográficas. Essa é uma máquina fotográfica de um modelo antigo, né? Como muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de encontrar esse objeto e poder manipular. Lá na exposição a gente tem essa oportunidade, então, de visualizar e perceber como que é o funcionamento dessa câmera. E até porque a Sheila, olha o que ela fez, né? Ela usa aí a máquina, né, para convidar o Jardim da Casa de Eva a fazer parte dentro da exposição. A câmera ela tá localizada, né, em cima desse totem, bem no centro da exposição, de frente ao jardim muito bonito da Casa de Eva, né? E por meio então do funcionamento dela, o jardim vem para dentro da mostra, né? Vem fazer parte da mostra. E a Sheila observou e contou para a gente, inclusive observando as pessoas, né, que como o trabalho dela direto, né, diário, de fotografar, né, ela está baixada, né, ou a gente todo o tempo abaixando ali para olhar essa imagem que se forma dentro da câmera, como uma posição de reverência. Olha que bonito isso. Então, é uma reverência ao ato fotográfico, uma reverência à câmera fotográfica e uma reverência, inclusive, à natureza, né, que está vindo ali pelo olhar da câmera, né, também fazendo a gente pensar, então, os nossos outros sentidos, né, o nosso ouvir, o nosso tatear, né, nossa percepção sonora, a nossa percepção do paladar, né, por meio disso tudo que está se formando. E aí remete também aqui aquelas primeiras perguntas lá que a gente trouxe por meio do trabalho da Ana Angélica, né, sobre esse fascínio que a gente tem, ou quem não tem, que passa a observar quando a gente conhece esse tipo de trabalho, né, que cultiva essas imagens, que produz essas imagens a partir dessa estética tão precária, tão simples e tão potente de transformação, né? Assim, então, passando por todos, né, esses processos que a gente viveu hoje, que a gente visualizou, que a gente pôde conversar aqui por meio do trabalho da Sheila, ela nos conta, então, sobre como seus ciclos se encerram, afetando o que está por vir, contribuindo com novos inícios, e a vida lá fora que entra e se mistura com a mostra, podendo ser um prenúncio do que virá, né? Então, são as existências mínimas, realmente, né? Como a gente viu e como a gente pôde experimentar aqui hoje, né? A partir de uma sombra, a partir de um guardado, a partir de uma poeira, a partir de processos meditativos que muitas vezes a gente não para observar, para a gente, né, observar, prestar atenção, como que ao longo de hoje, dessa noite, que muitos nem imaginavam o que ia acontecer, como que a gente pôde, então, passar por esses processos e que, com certeza, todos nós aqui, pelas nossas experiências e pelas experiências compartilhadas, a gente também sofreu processos de mudanças, né? Mínimos processos, belos processos, estranhos processos, diferentes processos. Então, esse é o papel do nosso educativo de hoje, né, Ana? E eu acho que também uma palavra que fica forte do começo ao fim é o afeto, né, gente? Porque também é um gesto afetivo trazer a casa de Eva, homenagear a própria casa, né? O próprio lugar onde você está, trazendo ele para o jardim para dentro da exposição. Então, é um afeto em todos os sentidos, de afetar mesmo, de afetar o outro, de se afetar com o trabalho, um trabalho afetar o outro, isso nos afetar, o material ser afetado pela luz. Então, eu acho que também o afeto permeou
toda essa nossa conversa e despertou muito isso na gente, né? E aqui a gente encerra com essa imagem linda do jardim entrando aqui, uma foto da Sheila. E a gente colocou para vocês também as referências, né, do material. Peraí, aqui. Alguns livros, né, algumas referências que a gente relacionou. E depois, se vocês puderem, Ju, eu tinha colocado essa hashtag, vê se você acha que ela é muito complicada. Onde guardo meus olhos educativo. Ah, pode ser, porque daí fica Vamos usar específico. essa, porque aí já é bem específica dessa exposição. Isso. Então, galera, vamos fazer. Olha, eu super aconselho vocês a visitar o Instagram da Sheila, porque ele já é um processo de mediação cultural. Não sei se já te falaram, Sheila, mas você tem uma veia educativa super forte. Acho que você deve gostar disso. Você vai até fazer uma oficina, né, durante agora a exposição, porque tem perguntas, tem reflexões, tem um desdobramento todo dentro do Instagram da Sheila também. Sim, é interessante essa pergunta que você está me colocando agora, porque cada vez mais eu me encanto com os educativos, sabe? Com essa área da mediação, né? Que a Ju estava falando, eu nem sei os nomes direito, na verdade, mas eu até procurei cursos já sobre isso essa semana, porque é interessante, eu me vejo mesmo nesse lugar, talvez. Eu acho que também o que soma um pouco são as bibliomancias que eu ando colocando no meu perfil, porque a cada postagem, então eu tenho uma pilha de livros, eu deixo lá no meu sofá, tá tudo lá no meu sofá, os meus preferidos, né, que eu acho que conversam com a exposição e tudo mais, né, que são mais ou menos esses que vocês mostraram aí para todo mundo. E daí eu escolho a imagem que eu vou postar e aí eu penso em qual livro poderia ser. Aí eu olho para eles, aí falo esse, não, aquele, não, esse. Aí eu pego, às vezes tem muito, assim, como eu vou dizer, esses papeizinhos que eu amo colocar e marcar, né, no livro. E aí eu sorteio. Faço uma bibliomancia aí, claro, esse aqui é muito, esse aqui quase um quadro, né? Uau, que lindo! Então, aí eu olho, começo a procurar, assim, bato no primeiro, deu certo, casa, sabe, assim? E aí não, aí eu vou para o outro lado. E normalmente, às vezes não casa, mas normalmente dá certo. E porque eu acho que quando você pega um fragmento, ele te dá uma amplitude de pensamento que pode funcionar para várias coisas, né? Então, e você vê uma imagem e te vem um texto aleatório, que não é tão aleatório assim, porque está dentro da pesquisa, mas ele é ao mesmo tempo, né? Então, acho que ele abre essas questões, então acho que ele vai muito para esse campo do educativo por conta disso, porque faz a gente pensar através da mediação, né? Uhum. E enfim, não sei, é uma coisa que me toca mesmo, assim. E vendo vocês, todo esse percurso que vocês fizeram aqui, nessa pesquisa maravilhosa, e eu acho que a troca com todo mundo é uma parte muito rica, né? Acho que uma das coisas assim que me deixa mais triste assim, é a distância que eu tô da exposição. Então eu vou poucas vezes para Campinas. Eu gostaria de estar todo final de semana em Campinas para poder trocar com as pessoas que visitam, né? Porque eu acho que elas trazem muitas coisas assim que alimentam o próprio trabalho, né? Sim, sim. Que nem vocês trouxeram o texto, o texto, né, do Antônio Cícero. E é maravilhoso, né? E isso com certeza já me afetou. E já
já vou trazer para o meu trabalho, né? Já vou comprar o livro, já vai habitar ali meu Você compra em no sebo que está entorno, né? absolutamente esgotado. Você vai ter que procurar num sebo. É. Aí, quem sabe vem com um presentinho dentro já também. Sim. É uma pena, por exemplo, os arquivos digitais eu já não consigo fazer isso, já não funcionam tanto. Às vezes até acontece de, sei lá, eu baixar um PDF, bater o, sabe, girar o e cair em alguma coisa interessante, né? Mas eu muito obrigada. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa escutar vocês e participar com vocês também, né? Muito gostoso. Parabéns para a Casa de Eva de trazer essa atividade tão rica, né? Que eu acho que, nossa, todas as exposições deveriam ter, né? Que bom. Ana, acho que estamos chegando no fim, né? Ai, que maravilha de encontro, né? E é muito legal assim pensar nessa coisa que vocês falaram no final também dos afetos, né? O tanto que realmente as obras todas, né? Assim, eu acho que a forma como a Sheila colocou a, a exposição, né? Como muitas coisas realmente afetam, né? As obras, né? Desde os papéis fotossensíveis, né, que a cada semana vão mudando de cor, né, vão sendo afetados por aquele ambiente, e pelo fato deles estarem mais ou menos expostos à luz, né, até a luz do fim da tarde, né, que entra em diálogo completo, principalmente com o desenho das sombras, né. Então, deixo aqui também o convite para vocês, né, para quem ainda não veio, vir aqui, né, especialmente na parte da tarde, que vai ganhar um presente desse diálogo do desenho da sombra com a própria sombra nossa, né, e com, enfim, essas imagens que o jardim forma dentro da sala, né? É que dia que vai, Ana? Vai até dia 17 de setembro. Joia. Né? Temos mais 3 finais de semana. E no dia 10, a Sheila vai está oferecendo uma experiência, né, que tem a ver com muito do que a gente conversou aqui, né, porque tem a ver com processos meditativos de olhar e de sentir, né, enfim. E aí isso eu ainda não divulguei no Instagram da Casa de Eva, mas já já a gente vai divulgar e vou colocar o link também com informações completas e inscrições no Linktree do Instagram. E aí é uma oportunidade também de conversar mais um pouco com a Sheila, né, que vai estar aqui nesse sábado, dia 10. E queria agradecer demais a presença da Sheila, né? É sempre muito bom realmente assim essa conversa, né, de vocês do educativo com a artista, né? Enfim, e acho que vocês têm também assim, além acima de tudo, né, tem uma super sintonia entre pensamentos assim, né? Uma confluência de pensamentos que foi muito feliz assim, né, nessa junção. Obrigada, gente. Obrigada a todos, né? Tem bastante gente nova aqui que não conhecia ainda a Casa de Eva. Muito bom ter vocês aqui. Pessoas queridas, alguma pergunta, algum comentário antes da gente fechar? Professora, é só uma observação. Eu pensei nessa questão de pó, e como eu tenho muito gato, eu sempre tenho muitos pelos, né, na minha roupa e tal, e eu acho ruim. Aí eu fiquei pensando, cara, são um jeito de eu levar eles comigo, né? Então daí me deu uma reflexão
sobre, tipo assim, na coberta, a forma deles me lembrarem os momentos que eles estão comigo. Então, eu amei. Os vestígios, né? Vestígios. Isso aí, Ana, tá vendo? Que legal observar isso, né? Já ressignifica, inclusive, o que pode... a sombra não era tão sempre tão olhada pela sua reputação negativa. Os pelos do gato na roupa preta, você tem essa capacidade agora, então, de ressignificá-los com afeto. Olha que interessante. Muito legal. Alguém mais, gente? Bom, então acho que a gente vai fechando, né, Ana? Né, Anas? Isso aí, então, boa noite, gente. Acho que a Ana Angélica encerra aqui agora, mas para a gente do Educativo, maravilhoso estar aqui. Agradecemos a oportunidade. E depois vai ter mais um encontro, né, na próxima exposição, mas isso vai ficar daqui a uns meses. Daí a gente volta. O Everton quer encontro pessoalmente, olha lá, está pedindo encontro pessoalmente. Vem até a exposição, Everton. Vai no dia 10, eu acho que eu vou estar lá, acho que eu quero fazer essa oficina também. Sim, então aproveito, né, para também repetir para quem não estava no início, né, a exposição ela fica aberta na sexta, das 15 às 18 horas, e aos sábados, das 11 às 17, né, até o dia 17 de setembro. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite, boa noite. Tchau, pessoal. Boa Muito noite, obrigada. adorei. Tchau, meninas. Boa noite. Obrigada, Sheila. Tchau, tchau. Tchau.